Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre posições relativas. Se liga aí. Então, quando eu tenho posições relativas, eu estou falando uma figura em relação a outra. Então, nós vamos comparar os pontos em relação à circunferência. Então, veja nesse desenho que eu fiz vários pontos e uma circunferência. E aí eu posso falar qual é a posição dos pontos em relação a essa circunferência. E aí a gente vai ter duas situações. Ou o ponto está na linha da circunferência, ou ele não está na linha da circunferência. Então, dessa forma a gente vai ter duas situações. A primeira situação, o ponto pertence a circunferência. Então, se ele pertence à circunferência, ele tem que estar exatamente em cima da linha dessa circunferência, tá? Em algum lugar da linha. E aí, ó, para ficar mais claro também, a gente vai pegar essa circunferência que está aqui e vamos dar um nome para ela. Normalmente a gente dá um nome para a circunferência, uma letra grega. Eu vou chamar a circunferência aqui, ó, de lambda, tá? Esse simbolinho aqui é o nome da nossa circunferência. Na matemática, quando a gente diz que algo pertence, a gente usa esse símbolo aqui, ó, um ezinho, tá? Redondinho, tá? Então, quais são os pontos que pertencem à circunferência? Ou seja, se eles pertencem à circunferência, eles estão na linha da circunferência. Ok? Quais são os pontos que estão na linha aí? É o ponto B, E e I. Então, eu posso falar que o B pertence a lambda, ó, essa letrinha é o lambda. O I pertence a lambda, ou seja, pertence à circunferência. E o E pertence à circunferência. Então, pertencer significa estar na linha da circunferência. Então, e os outros pontos, eles não pertencem à circunferência, eles não estão na linha. Então, a segunda situação é a letra B, marcar aqui, é ponto não pertence à circunferência, certo? Ou ele pertence ou ele não pertence. E quando ele não pertencer, a gente vai usar o símbolo do ezinho, só que cortado. Então, observe só. Os pontos que não pertencem são aqueles que estão ou dentro da circunferência ou fora da circunferência, tá? Então, eu tenho duas situações aqui, né? Então, não pertencer é não está na linha da circunferência. Não está na linha da circunferência. E aí a gente pode ter... Vamos marcar quais são os pontos aqui, então. Eu tenho o ponto A, o ponto C, o D, o G, o H e o F. Então, eu vou colocar todos de uma vez aqui, ó. A, C, D, H, F e G. Esses pontos não pertencem à lambda, ó. Então, eu posso escrever assim. Mas, se eles não pertencem, eu posso ter duas situações. Ou eles estão dentro, que é o caso desses três pontos aqui, sendo que o C é o centro dela, é o ponto que fica exatamente no centro da circunferência, então ele está dentro, ou eles estão fora, tá? Então, quando eles não pertencem, eu tenho que dividir em dois casos, ó.
ou eles são internos, estão dentro da circunferência, estão dentro. Quem são os pontos que estão dentro? No meu exemplo, C, D e G. C, D e G. Ou eles são externos. Ou seja, se eles são externos, eles estão fora da circunferência, fora de lambda. Eu vou pôr aqui, ó, dentro de lambda, fica melhor, ó, tá? E quando eles estão fora, no caso são o A, o H e o F. Esses pontos não pertencem. A, H e F, ok? Então, resumindo, eu posso ter pontos que pertencem, estão em cima da linha da circunferência, são esses três, e pontos que não pertencem, eles não estão na linha da circunferência, ou eles estão dentro dela, ou eles estão fora dela, ok? Então essa é a primeira situação que a gente tem de posições relativas. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.